E é isso. Fique atento. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. O tema da mensagem hoje... Bota aí pra gente, por favor. O Deus que te vê. Diga assim, o meu Deus me vê. O seu Deus te vê. Deus está sempre olhando para você. E nós precisamos dessa revelação. Irmãos, escuta uma coisa. Nós não nos movemos por informação. Nós nos movemos por revelação da palavra. E quando eu falo por revelação da palavra, eu não estou falando aquela revelação do eis que te digo. Eu estou falando pela revelação da palavra. Por que eu falo que a gente não se move por informação? Porque muita gente sabe o que está escrito, mas não sabe o que está escrito. Muita gente lê o que está escrito, mas não experimenta do que está escrito. Existe o que a gente fala nas escolas bíblicas, que é a palavra logos e a palavra rema. Palavra logos é a palavra letra, o que está escrito no livro. Palavra rema é quando o que está escrito dos livros salta no meu coração. É uma revelação, é quando você lê e você... Uau, olha o que está escrito aqui. E hoje a igreja ela é bem letrada. Hoje o problema da igreja não é falta de estudo. Não é falta de conhecimento bíblico. Eu estou falando da igreja, não estou falando para quem está fora da igreja. Estou falando para a igreja. O problema da igreja hoje não é falta de estudo. Na verdade, irmão, se entrar na internet hoje, tem todo tipo de professor. Tem todo tipo de teologia. Teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia da paternidade. É pré, é pós, é mídia, é isso, é aquilo. Tem um monte de teologia. Todo mundo está ensinando na internet. O que falta para a igreja hoje é a revelação da palavra. É a revelação do que está escrito. Porque eu te informar, eu falar, você é filho de Deus é uma coisa. Agora quando você recebe de Deus, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, isso muda a sua vida. Quando você recebe de Deus que você é filho. Mas está escrito é uma coisa. Isso saltar da Bíblia e cravar no meu coração é o rema. E a minha oração hoje, irmãos, é que você possa ter um rema dessa palavra que nós vamos compartilhar hoje. Que você possa ter um rema dessa palavra no seu coração. E que você possa sair daqui, não importa se você congrega a tempo, se você não congrega, que você possa sair daqui impactado com o que Deus vai revelar para você. Amém? Glória a Deus. Então no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 43, diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia. Encontrou Filipe e disse, siga-me. Filipe era de Betsaida,
cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael. O que Filipe foi fazer? Procurar Natanael e disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Felipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu lhe disse que vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, irmãos? Irmãos, o nosso Deus é um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Nós precisamos crer nisso. Nós servimos um Deus que é um Deus de verdade. Ele é onipresente porque Ele está em todos os lugares. De repente você veio para cá hoje e deixou alguém e você está aqui preocupado com essa pessoa. Deus está lá. E Ele está aqui também. Deus está lá. Por quê? Porque Ele é onipresente. Ele é onipotente porque Ele tem todo o poder. Não há nada na face da terra que Deus não possa fazer e que o seu poder não possa operar. Ele tem todo o poder. Tudo está nas suas mãos. Aquele impossível que talvez você esteja pensando hoje, Deus, Ele pode fazer. Ele pode fazer. E Ele é onisciente porque Ele sabe tudo e sabe todas as coisas. Ele sabe. Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo. Sabe, irmãos, a gente recorre a tantas coisas, a tantas pessoas, a tantas situações. E nós temos um Deus que nos chama de filho. Nós temos um Deus que nos trouxe para debaixo da sua paternidade. Ei, irmão, Deus te trouxe para debaixo da paternidade dele. Ele passou a ser seu pai o dia que você decidiu ser filho dele. E isso é extraordinariamente extraordinário. Você quer ver um milagre? O milagre é se tornar filho de Deus. Isso é um grande milagre. Se tornar filho de alguém que está em todos os lugares, de alguém que tem todo o poder e de alguém que sabe tudo. Ei, irmão, pede essa revelação de Deus para você hoje. Você é filho de um pai que está aqui, mas está lá também.
Aonde estão os seus problemas? Ele está lá também. Aonde estão os seus parentes? Ele está lá também. Aonde está aquela pessoa que você gostaria que estivesse aqui? Ele está lá também. Deus está lá também. Ele está aqui, Ele está lá. Você tem um Pai que tem todo o poder. E talvez hoje você chegou aqui ou você tenha enfrentado na sua vida questões que só Deus pode fazer. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse é o teu Pai. E é somente Ele mesmo que pode fazer. E isso é bom demais. Bom demais, Felipe, é ter um Pai que pode fazer todas essas coisas. E o meu pedido a Deus agora é que Ele possa revelar essa verdade sobre a sua mente. Que Ele possa trazer esse entendimento sobre o seu coração hoje. Por quê, irmãos? Porque sem essa revelação, a gente anda em aflição. Sem essa revelação, nós teremos a informação. Só que a informação, ela não é capaz de mudar nada. A informação não é capaz de tirar a angústia do meu coração. Então não adianta saber se eu não tiver revelação. Tem muita gente sabido, mas não tem revelação. A palavra do Senhor já diz que a letra ela, mas o Espírito traz vida. Não é o quanto você conhece, o quanto você sabe, é o quanto você conhece de Jesus. E isso é uma maluquice, irmãos, que você vai entender na palavra, que nunca vai fazer sentido para nós. Nunca vai fazer sentido para nós, irmãos. Então, nós precisamos saber que nada, absolutamente nada, em toda a terra fica oculto de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim, nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a Ele que prestamos conta. Sabe, irmãos, o contexto dessa palavra, ele é um contexto bem interessante. Muitas pessoas usam essa palavra de forma equivocada. Nada vai ficar oculto debaixo de Deus. Mas essa palavra está falando da gente mesmo. Essa palavra, quando o escritor de Hebreus está escrevendo, ele fala assim, olha, a palavra de Deus ela é poderosa, a ponto de penetrar o coração da pessoa e separar alma e espírito juntas e medulas. E aí ele continua dizendo, nada fica escondido, ou seja, nada. Deus conhece o teu interior. Não adianta você esconder dele, porque a onisciência de Deus sabe de tudo. Isso não é um problema. Isso é uma bênção. Isso não é um problema para nós, isso é uma bênção. É uma bênção Deus conhecer o seu coração. É uma bênção Deus conhecer o seu coração. Por quê? Porque é Ele que vai ajudar a colocar as coisas aí dentro em ordem. Talvez você esteja hoje aqui e dentro de você está uma bagunça. Deixa eu falar uma coisa, deixa Deus agir dentro de você. Ele está vendo aí dentro.
Nada fica oculto diante de Deus, exponha o teu coração. Meu irmão, você acha que quando o Senhor ele vai até Adão no jardim do Éden, ele chega e fala: Adão, cadê você? Adão, cadê? Você acha que Deus não sabia onde estava Adão, irmãos? Deus não estava ali, irmãos, querendo saber onde Adão estava. Deus estava querendo saber se Adão sabia onde ele estava. E às vezes é isso que nós precisamos entender. É isso que a luz de Cristo ela quer mostrar sobre a nossa vida. O quê? Aonde você está? Aonde está o seu coração? Como está o seu coração? Exponha o seu coração hoje para Deus. Ele sabe, mas você quer expor ele para Deus? Adão responde para Deus: olha, Senhor, eu estou aqui. O que você está fazendo aí, Adão? Ei, olha para mim. O que você está fazendo com o seu coração? O que você está fazendo aí, Adão? Senhor, tive medo. E porque eu estava nu, eu me escondi. Quem te falou que você estava nu? Não é a palavra hoje. Quem falou para você? Quem falou para você o que não interessava para você? Deus, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que ele cobre a vida de Adão como a pele de cordeiro. Porque esse é o nosso Deus. Você está se sentindo nu, eu vou te cobrir. Ei, olha para mim. O seu pai é o pai que te cobre. Quem aqui é pai? Quem aqui numa noite de frio já foi no quarto do filho? E o frio tá lá. Porque nossos filhos é assim, né, irmãos? Eles não sentem frio. Mas quando seu filho tá lá sentindo frio, você não chega lá e fala assim: moleque, eu te falei, acorda, pega a coberta. Não, o pai vai lá assim. Com ele não dá para brigar. O pai te cobre. O pai cobriu Adão da nudez. O que Cã fez com Noé? Ele descobriu a nudez do pai. E a sua descendência foi amaldiçoada. Ô, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. O teu pai te cobre. O teu pai te cobre. Agora escute. Não é essa a mensagem hoje. O que precisamos ter ciência, irmãos, é que Deus conhece tudo. Agora nós precisamos ter fé para saber que Ele está vendo o que você está passando. Ei, escute. Você precisa ter fé para saber que Deus está vendo o que você está passando. Porque às vezes, irmãos, vem pensamentos na nossa mente achando: será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo? Deus está de olho em você, meu irmão. Ele não tira os olhos de você. Deus não tira os olhos de você. E isso é espetacular. Deus não tira os olhos de você. Como que eu vou ter certeza dessas coisas? Vamos ler o que está escrito, que nós lemos. Em primeiro lugar, Ele vai usar pessoas para te mostrar Jesus. Você sabe que Deus nunca nos chamou para andar fora do corpo?
Deus sempre vai usar pessoas, irmãos. E isso é uma prova de que Ele está olhando para você. E eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus, se você tem duvidado, você vai ver que Deus vai usar pessoas para ser boca dele na sua vida. Então nós lemos aqui, irmãos, Felipe, no versículo 44, diz assim: Felipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael e disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus. Ô irmão, ele tinha um amigo ali que era usado por Deus. Natanael precisava de Felipe. E se hoje você está precisando de um Felipe, pode ter certeza, Deus vai colocar ele no seu caminho. E se você não acredita, eu quero ser Felipe na sua vida hoje. Tem um que pode todas as coisas. Tem um que é onipresente, onipotente, onisciente. Quem, pastor? Jesus de Nazaré. Ele pode tocar a sua vida nessa noite. E você e eu, nós não precisamos de mais nada. O que nós precisamos é de Jesus, o Nazareno. Então, se você veio hoje aqui e falou: Deus, eu quero uma resposta, eu quero te dizer, Jesus, o Nazareno, pode transformar todas as coisas na sua vida. Jesus, o Nazareno, pode. Ele pode. Qual é a causa hoje? Qual é a sua causa hoje, Alê? Jesus, o Nazareno, pode. Ele pode, Fernando. Ele pode, Mari. Jesus, o Nazareno, pode. E é ali que os meus olhos e os seus olhos têm que estar fitos. Os nossos olhos não podem se desviar de Jesus Cristo, do Nazareno. Nós teremos uma peça aqui no domingo que vai falar, eu acredito que sobre isso, distração. O diabo não quer te tirar daqui, irmãos. O diabo quer que você esteja aqui distraído com outras coisas. E quantas vezes nós estamos distraídos com tantas outras coisas? E eu quero falar para você hoje, coloca os olhos em Jesus novamente. Coloca os olhos em Jesus novamente. Jesus, ele não tem uma solução, ele é a solução para a nossa vida. Ele é a única solução. Jesus, ele não é uma ponte, irmão, ele é um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A ponte só dá acessos. Jesus não, ele é a vida, ele é tudo. Uma ponte resolve um obstáculo. Um caminho me leva para um destino. Ei, Jesus não quer fazer você somente superar esse obstáculo na sua vida. Jesus está aqui para te dar um destino. Para te levar a um lugar. E com Jesus não importa se o caminho é reto, se o caminho tem pedras, se o caminho tem subidas e descidas. O que importa é que Ele está no caminho junto com a gente. Porque a palavra diz, se você passar ali pelas águas, elas não vão te submergir. Se passar pelo fogo, chama nenhuma. Ele não fala que vai apagar o fogo.
Mas ele fala que você vai passar pelo fogo e vai sair mais forte. Jesus está aqui, irmão. Ele está aqui. Jesus está no meio da igreja. Jesus está no meio da igreja. Então, em primeiro lugar, ele vai usar pessoas. Fique atento. Não é só o diabo, não, irmão. Jesus, ele vai usar pessoas. Vai usar pessoas para te abençoar. Segundo, nem toda resposta de Jesus vai ter coerência. Como assim? Versículo 46 diz assim, Nazaré. Olha o que Natanael falou assim, Nazaré. Repete comigo assim, irmãos. Nazaré. Mas fala com a cara de tipo, não é possível. Nazaré. Por acaso tem alguma coisa boa que pode vir de Nazaré? Nazaré, exclamou. Pode vir alguma coisa boa de lá? Por que isso, irmãos? Porque, irmão, Nazaré nada frutificava. Nazaré era uma cidade... Nós estivemos lá, eu e o pastor Márcio, a gente foi lá. É uma cidade estranha, irmão, é um buraco. Nazaré é um buraco. É uma cidade rodeada por rochas. Nada que planta lá vai. É uma cidade esquisita demais. É um buraco, um lugar distante. É um lugar onde que as pessoas se escondiam. É onde que as pessoas iam se esconder. É para onde as pessoas fugiam. Aí chega lá Filipe e fala, viu? A resposta vem de Nazaré. Nazaré? Como que Deus pode fazer alguma coisa a partir de Nazaré? E talvez tem coisas na sua vida que hoje você está falando assim. Deus é na minha vida? É amanhã. É semana que vem, não dá tempo. Deus está falando para eu ficar calmo. Deus está falando que está no negócio. Como? Não é possível, como? Ele, sobre a minha vida, Deus vai fazer a partir da minha vida, a partir da minha casa. Deus me escolheu, Nazaré. Não é para eu fazer nada, Deus está falando para eu não fazer nada, para eu esperar. Como eu não vou fazer nada? Eu preciso fazer alguma coisa. E Deus está falando para você, espera, esperar mais. Não sei se com você é assim, mas não tem luta que parece que não acaba. Às vezes eu olho para minha esposa e falo assim, calma, tá acabando. Ela, acabando. Como acabando, Leonardo? Eu falo, calma, tá acabando, estamos no finalzinho. Ela fala, no finalzinho, Leonardo, eu não aguento mais. Ei, é de Nazaré. É da onde você menos espera que venha a resposta para a sua vida. É na hora que você menos espera que o milagre vai acontecer.
É da onde você menos espera, David, que o milagre vem. É de Nazaré. Veio de Nazaré hoje. Veio de Nazaré, filha. Vai vir de Nazaré para a sua vida, Tião. Vai vir de Nazaré para a sua vida, Fernanda e Marta. Vai vir de Nazaré para a sua vida, Débora. Vai vir de Nazaré para a sua vida. Por quê? Porque Deus não trabalha com coerências. Ele trabalha porque Ele quer. Ele não depende de nada, Ele só depende do poder dEle. Só do poder dEle. Ele não depende de circunstâncias para fazer. Deus não depende do bom tempo para fazer. Não. Ele não depende de boas condições para operar. Ele não depende disso. As pessoas acham que quando as coisas não estão boas, é porque Deus não está. É muito pelo contrário, meu irmão. Hoje eu estava conversando com meu pai. Cara, meu pai tem sido muito usado por Deus esses dias na minha vida. E meu pai falou assim, sabe, filho, às vezes, Deus ele abre o armário da nossa vida e joga tudo pro chão. E quando você olha pro chão, você fala, nossa, mas que bagunça. Eu não vou conseguir consertar. E talvez hoje você olha para a sua vida, tá essa bagunça. E você fala, cara, não dá, como que eu vou pôr tudo isso em ordem? Mas o Espírito Santo te ajuda a colocar as coisas nos lugares. E às vezes Deus ele não vai vir, Ele não vai fazer por você. Às vezes o que Ele vai vir fazer, escute o que eu estou te dizendo, irmãos, é uma grande bagunça na sua vida. Eu não estou querendo aqui profetizar o caos para a sua vida, não é isso. Não, não é isso, não se trata disso. Por quê, irmãos? Porque às vezes a sua casa estava sendo edificada sobre areia. E sobre a areia ele não pode fazer algo grande. Por quê? Porque vai ruir. Então o que ele faz? Desmonta o castelo da areia. E agora constrói o castelo na rocha. Você está percebendo o que Deus está querendo falar com você nessa noite? Será que faz sentido isso para a sua vida hoje? Então não busque coerência, irmãos. Com Deus não é matemática. 2 mais 2 para a gente é 4. Mas Deus não trabalha com essa coerência. Não é assim que Deus opera. Como que 2 peixes, 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão de 5.000 pessoas? Não tem coerência, cara. Sabe o que é o problema hoje, irmãos? Da igreja moderna? Tudo ela procura coerência. As pessoas acham que Deus trabalha assim, ó. É porque não entenderam a graça de Jesus. Não entenderam a misericórdia de Deus. 2 mais 2 para Deus pode ser 0. Mas 2 mais 2 para Deus pode ser 1.000.000. As Escrituras dizem, Deus 1.000 anos para Ele é como um dia. E 1.000 dias é como, 1.000 anos é como um dia. Cara, não tem coerência isso. Ei, sabe o que aconteceu com a igreja dos dias de hoje, na minha opinião? A igreja ficou inteligente demais. E a fé foi embora. E a fé, a gente quer ditar como Deus opera ou como Deus não opera. Não funciona assim, irmãos. Acaso alguma coisa boa pode vir de Nazaré?
Porque não fazia coerência, não era coerente, irmão. Aquele lugar só tinha gente ruim. Só tinha fugitivo em Nazaré. Aquele lugar nada ia. Mas foi dali que Deus fez. Então, Deus vai operar na sua vida do nada. Sabe o que Deus precisa para operar na sua vida? Nada. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E por último, irmãos, Ele vai se manifestar para você. Diga assim: eu creio que Deus vai se manifestar na minha vida hoje. Eu creio que Deus vai se manifestar na minha vida hoje. Então, irmãos, quando ele exclamou isso, quando ele perguntou isso para Felipe, Jesus vem no verso 47 e diz assim: Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho. O que ele falou? Aí está um verdadeiro crente. Foi isso que ele disse? Aí está um verdadeiro judeu. Foi isso que ele disse? Escuta, irmão, presta atenção. Aí está um verdadeiro fariseu. Foi isso que ele disse? Aí está um verdadeiro escriba. Foi isso que ele disse? Não. Aí está um verdadeiro filho de Israel. Por quê? Porque é assim que Deus te vê. É assim que Deus te vê. Como um filho, como uma filha. Aí está o verdadeiro filho de Israel. Um homem totalmente íntegro. Ou seja, um homem inteiro. Está falando de coração, irmãos. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sobre a figueira, antes que Felipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Sabe o que Jesus estava fazendo assim? Falando para ele? Ele está achando que não tem coisa boa para acontecer de repente? Ele está achando que não tem nada que pode vir a partir de Nazaré? Então deixa eu mostrar um sinal para ele. Você é um verdadeiro filho. Como que o Senhor sabe de mim? Eu te vi. Como que Jesus viu? Jesus não viu ele ocularmente. Jesus é onipresente. Deus é onipresente. Ele falou assim: eu vou revelar o teu coração. Escuta. Deus vai se manifestar para você nesses dias. E se você crê, recebe essa palavra profética sobre a sua vida. Deus vai se manifestar com poder e glória na sua vida. Mas por quê? Porque você é filho. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Você vai ver um grande sinal de Deus nesses dias na sua vida. E se for preciso, Ele vai revelar o íntimo do teu coração, para que você possa ver que Ele é Deus na sua vida. Para que você possa ver que Ele é Deus na sua vida. Escuta, Deus vai usar coisas improváveis para abençoar a sua vida e você vai ver que Ele é Deus na sua vida. Coloque a mão no seu coração agora. Coloque a mão no seu coração assim, ó. Eu quero profetizar agora. Você que chegou aqui angustiado. Você que está com o seu coração perturbado. Presta atenção em mim agora. Você que chegou aqui com o seu coração perturbado. Você que chegou aqui com a tua mente cheia de coisas.
O Senhor está arrancando isso dentro de você nessa noite. Deus está arrancando esse sentimento de você nesta noite. Deus está tocando no seu interior nessa noite. E quando você tirar as mãos do seu coração, você vai sentir um alívio dentro do seu coração. E Deus vai mostrar que Ele é o seu Deus. Eu declaro que toda tristeza sai agora do teu coração. Eu declaro que todo pensamento colocado pelas trevas no seu coração sai agora. Todo pensamento de morte, pensamento de suicídio, pensamentos depressivos, sai agora, sai agora, sai agora, em nome de Jesus. Todo pensamento de parar, todo pensamento de desistir, sai agora, em nome de Jesus. Pai, derrama um bálsamo, Deus, eu te peço. Derrama um bálsamo sobre a tua igreja nessa noite. Derrama um bálsamo sobre os seus filhos nessa noite. Oh, Pai, derrama um bálsamo nessa noite sobre o coração dos teus filhos.